É um motivo de alegria, de extrema alegria, eu estou trazendo esse tipo de conteúdo e esse vídeo para vocês, mostrando que o nosso trabalho não está sendo em vão. Não está sendo em vão porque a fonte secou e o Lula agora está completamente de joelhos para a oposição. Eu já vou explicar para vocês, na verdade, o Gustavo Gayer vai explicar num vídeo, e também nós vamos falar sobre o gabinete de ódio que foi descoberto, inclusive uma petista militante entregou todo o gabinete de ódio, e nós estamos prestes a derrubar este desgoverno da vingança de uma vez por todas. Eu acredito que você vai me ajudar neste momento deixando o like, compartilhando para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas. Quanto mais vocês me ajudam, mais o canal cresce. Nós estamos chegando a quase 500 mil e a gente precisa desta força, desta união para a gente vencer esta batalha que até então estava desesperadora, todos os dias com notícias ruins, mas hoje eu trago uma ótima notícia para vocês. Então vamos acompanhar primeiro aqui o vídeo do Gustavo Gayer e logo depois eu vou trazer o vídeo aqui do Gabinete do Ódio, tá? Que a nossa querida Berenice Leite fez uma entrevista maravilhosa lá no Fator Político BR com uma deputada YMP, tá bom? Então vamos acompanhar primeiramente aqui. Na verdade, eu vou colocar esta matéria aqui que mostra que a fonte secou. O dinheiro que Lula tinha para distribuir para deputados, para comprar deputados, acabou. Acabou a palhaçada. Agora nós estamos no jogo, tá? Haddad fala em revisar gastos do governo, cortar. Para de gastar, Lula. Acabou o dinheiro. Após falas de Lula, estamos dispostos a cortar privilégios. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a equipe econômica do governo Lula vai intensificar a agenda de trabalho em relação aos gastos públicos e que deve focar nas próximas semanas na revisão de despesas. A fala foi feita nesta quinta-feira, dia 13. A declaração foi dada após o mercado financeiro ter reagido negativamente às falas do presidente Lula, que afirmou nesta quarta-feira não pensar a economia do país da forma apartada de medidas voltadas ao desenvolvimento social. Estas aqui foram as falas do Haddad, que eles estão desesperados, e eu quero cada vez mais ver esta corja que queria que o Brasil afundasse. Eu quero ver eles cada vez mais desesperados, tá? Porque eles gostam sim de ver o povo mais pobre deste país, o povo trabalhador desesperado. Mas agora o jogo virou, a chave vai virar. Eu vou deixar o Gustavo Gayer falando com vocês. Vamos lá. Eu tenho que fazer uma confissão agora, uma admissão. Eu não consigo impedir ou deixar de sentir um prazer, uma satisfação, uma alegria enorme no meu coração sempre que eu vejo os militantes da Globo com aquela cara de tristeza, aquela voz penosa, sofrida, eu também não ao ver a consigo decadência desse governo. Ou melhor, por não conseguirem mais esconder a podridão e a decadência desse governo. Sequência de derrotas nas últimas semanas. Derrotas retumbantes, assim, que eles achavam que jamais perderiam certas batalhas. E ontem foi uma outra gigantesca derrota quando conseguimos aprovar a urgência do projeto que equipara o aborto ao assassinato. Potencialmente salvando assim a vida de milhões de crianças que virão a nascer no nosso país. E aí, a Globo chega no momento que ela nem os seus jornalistas conseguem mais esconder o fato. E ontem uma jornalista disse que esse governo está de joelhos diante da oposição. Realmente, teve um momento que eu achei que não haveria oposição por causa da perseguição. Mas, mesmo com a perseguição, mesmo com essa ditadura do judiciário, mesmo com a tentativa de criminalizar a direita, a oposição direita está dando um show. Assista aqui. Hoje eu fui perguntar ao líder do governo na Câmara, José Guimarães, se o governo tinha tentado... O José Guimarães é aquele do dinheiro na cueca, tá? Só para ficar bem claro, mas vamos lá. Hoje eu fui perguntar ao líder do governo na Câmara, José Guimarães, se o governo tinha tentado segurar pelo menos a urgência desse debate, e ele falou que isso não é tema de governo. E eu parto daí para dizer que esse é um governo de esquerda, Lula
por mais que tenha sido eleito por uma coalizão de centro-esquerda, ele vem de um partido de esquerda, é um governo, e os governos anteriores do PT sempre foram governos que defenderam a vida, mas neste momento o governo não quer entrar nessa saia justa, né? Aqui ela admite que o governo do PT, o governo de esquerda, é um governo a favor do aborto, ou seja, ela já admite claramente, a esquerda é a favor do aborto. Essa dificuldade que é debater toda essa agenda de costumes, essa agenda moral. E que a agenda de costumes, a agenda moral é uma agenda da direita. Isso são mensagens que ela nem percebe que ela está passando. Por isso o governo está de joelhos frente a uma oposição. Ela está falando a verdade através do subconsciente, né? O governo está de joelhos frente a uma oposição. E por isso o governo está de joelhos frente a uma oposição que está passando essa boiada que você fala, porque a oposição já percebeu que nas redes sociais a esquerda não consegue explicar esse assunto, não. Por isso eles querem censurar as redes sociais. Não vai debater e que o governo não quer entrar nessa discussão em ano de eleição. A gente teve... Porque a maioria do povo brasileiro é a favor da vida desde a concepção, a maioria do povo brasileiro é contra o aborto, então a esquerda, nesse momento, pensando em fazer prefeitos, prefere ficar de fora e também porque não queriam levar mais uma derrota. Ministra de Direitos Humanos votando para derrubar o veto da saidinha. Mais uma vez mostrando que a esquerda é a favor de liberar presos, de soltar condenados. Entende? Do presidente Lula. E ela é do PT, entende? Por quê? Porque esse ano tem eleição. Então, não se consegue vencer nas redes sociais um debate que precisa ser feito pela sociedade. Você vai... O debate já foi feito pela sociedade. A ampla maioria do povo brasileiro é contra o aborto. Talvez é um dos poucos casos onde há uma congruência de todos do espectro político brasileiro contra, mas a imprensa e a Globo não. A Globo vai batalhar para liberar o aborto. Colocar uma mulher vítima de estupro mais tempo na cadeia que o seu estuprador... Todas as vezes que a gente tenta aumentar a pena para estupro, a esquerda tenta impedir. Olha o tanto que esse povo é maquiavélico, não é desonestidade intelectual. Inclusive, quando a gente tenta fazer castração estuprador, a esquerda tenta impedir. A esquerda quer que estuprador saidinhas, estuprar novamente. A direita quer manter o estuprador. Então, olha como é que funciona a cabeça das pessoas. Eles impedem que criminosos sejam presos, e aí quando a gente passa uma lei que equipara aborto ao homicídio, porque esses criminosos não ficam presos igual a pessoa. Então, vamos, eu tô dentro. Então, todos estamos a favor de aumentar apenas. Ninguém está falando em ser a favor do aborto, mas o Estado precisa usar suas armas para explicar, para evitar que a gravidez ocorra, para proteger a criança, a mulher. Hoje eu... Sim, vamos proteger a criança, a mulher, sabe como? Prendendo o estuprador por anos. Mas vocês não deixam que isso aconteça. Agora, o engraçado é que no caso de estupro, isso pode continuar acontecendo até a 22ª semana, como está previsto na lei. O que acontece é que após a 22ª semana, gente, que já são 5 meses, mais de 5 meses, aí não pode mais. Eu trouxe esse trecho para vocês aqui deste vídeo do Gaia, porque eu queria demonstrar para vocês que o Lula está perdendo. Vocês estão vendo que o Lula está perdendo uma atrás da outra dentro do Congresso? É porque o Lula secou a fonte. É aquilo que eu estava falando para vocês. Não tem mais dinheiro para distribuir. As emendas secaram. Secou a teta. Ele não tem mais de onde tirar dinheiro. Tá criando imposto, mas não tá rendendo. Não tá sabendo administrar, tá gastando mais do que ganha. E a fonte está secando. Como que esse cara vai continuar o seu plano de governo? Vai continuar mascarando tudo que ele está fazendo sem dinheiro no caixa? Tá quebrando o nosso país, infelizmente. Mas isso vai ser preciso para que a gente possa tirar esse cara do poder dentro da lei, dentro das 4 linhas da Constituição, a partir do momento que descobrirem falcatruas, pedaladas e tudo mais que vai acontecer. Porque vai acontecer, nós estamos falando do governo do PT. Ah, Mário, você está fazendo futurologia. Não, é lógica. Lógica. Eu não sei se você concorda comigo, mas é lógica. Outra coisa que se descobriu nessa semana foi o gabinete do ódio, que a gente já sabia que vinha do PT.
Mas aí, vindo de uma esquerdista falando isso, dedurando eles, entregando os companheiros, aí fica difícil, né, ô Lula, da gente falar alguma coisa boa desse desgoverno, né? Fica difícil, Lula. Vamos ouvir aqui uma ótima entrevista do Fator Político BR com a minha querida Berenice Leite, que fez ali com uma bancada maravilhosa. Vamos ouvir. Em acreditar, isso me fez lembrar de uma coisa. As tais fake news, né? Esse termo que foi adotado pela esquerda, infelizmente generalizou-se, mas a gente está falando de mentiras, né? Uma reportagem recente do estado de São Paulo mostrou que uma influenciadora de esquerda, deixa eu pegar aqui o nome dela, porque eu realmente não a conheço, Denise Tremur, inclusive ela era colunista da UOL. Bom, ela fez uma declaração confirmando que, de fato, existe um gabinete do ódio. Só que a esquerda fala que é gabinete da ousadia, porque o ódio, segundo eles, lá é só amor. Bom, o fato é que nessa declaração, a Denise Tremur, ela admite que durante a campanha de 2022 eles tinham essa função de tentar pautar, né, de ficar trazendo mentiras contra Jair Bolsonaro e os seus apoiadores, os demais políticos ali da direita, para que a direita ficasse ocupada em apagar os incêndios, né? E não tivesse tempo de falar mal do Lula, né? De falar as verdades que envolvem o histórico do presidente. Então, a gente separou um trecho, inclusive, da fala dela. Vamos ouvir. Mas, sabe, a gente tem que ir atrás de tudo. Nós estamos exaustos. Nós, influencers da esquerda, progressistas, estamos exaustos. Lula tem que meter logo um Janones na comunicação para ele poder pautar a discussão do dia, como aconteceu no segundo turno das eleições, na campanha. Foi o Janones que comandou a campanha inteira. Não tem como falar que não. Eu já entrava no Twitter, já ia direto no perfil dele para saber do que ele estava falando, para saber sobre o que eu ia falar. Era ele que estava pautando. E aí os bolsonaristas tinham que mentir as fake news, que nem eram tão fakes assim, né? Mas desmentir as narrativas da esquerda. Eles não tinham tempo de ficar criando fake news, porque estavam correndo atrás das nossas fake news. É isso que tem que acontecer. Entendeu? E nem era fake news, era, sabe, uma pequena, né, uma leitura enviesada de alguns fatos aí do Bolsonaro. Por exemplo, aquela declaração horrível que ele fez, que pintou um clima com uma menina de 14 anos, se não fosse Janones peitar isso e pautar e ficar falando disso, talvez tivesse passado batido. Mas não, aí foi toda a esquerda em cima desse assunto, porque a gente tinha um incentivo ali, tinha um apoio, tinha tinha alguém a quem seguir, tinha um comando. Pois é, olha aí o nível, né, gente? O nível dessa pessoa. Perdão, pessoal, que safadeza, foi tudo descoberto, hein? Outro áudio incriminando o tal do Janones, que ele sim comanda o gabinete do ódio do PT, e agora nós temos isso, esta prova contra eles. Será que vai acontecer alguma coisa? Coloca aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Inclusive ontem, né, deputada Coronel Fernanda, houve a apresentação de um requerimento para investigar milícias digitais da esquerda, não é isso? Foi apresentado, eu estava ouvindo a fala dessa pessoa aí, e essa semana eu sofri, tem 2 semanas que eu estou sofrendo ataques nas mídias sociais por defender a lei antidrogas, né? E hoje eu estou tomando algumas medidas legais e já foi confirmado, por exemplo, para mim, que das pessoas que entraram no meu Instagram, ameaçando minha família, ameaçando a mim, 38 mensagens, 38 perfis estão localizados num único IP. Estão localizados num único lugar. Então, a gente vê que eles agem com uma fé, eles não se importam com a dignidade da pessoa, eles querem destruir a imagem de quem quer que seja que esteja atrapalhando os projetos pessoais deles. E isso aí quem perde é a sociedade. Espero que
eles tomem a punição necessária para não desrespeitar ninguém, né? É complicado. A Silvia também sofre muito com isso, né, Silvia? Exatamente. Os ataques são constantes, né? Todas as horas estão nos atacando, não só na mídia nacional, mas também nas mídias locais, né? A minha casa, no dia 1º de abril, né, ela foi alvo daquele atentado, daquele mesmo atentado que foram realizados em 10 estados simultaneamente. A minha casa foi alvo. Eu não tornei público no período, né, até para não prejudicar as investigações, mas 5 pessoas foram identificadas e foram indiciadas, né? Agora, quem informou o meu novo endereço, eu havia mudado, então esse endereço não era conhecido. E, para mim, foi uma grande surpresa ver que a minha casa, né, estava sendo alvo de um atentado, que a minha residência estava sendo alvo de um atentado. Mas faz parte do processo, né? E a gente age como deve agir, né? Indicia, faz a denúncia, a Polícia Federal indicia e vamos seguir adiante. Exatamente. Olha, eu quero agradecer aqui a presença das nossas deputadas, Coronel Fernanda, muito obrigada, espero que volte mais vezes, foi uma honra tê-la aqui na nossa bancada. Eu que agradeço essa oportunidade, peço a todos que estão nos acompanhando que sejam os nossos porta-vozes, nos acompanhem nas nossas redes sociais, vocês vão, nos nossos Instagram, tanto o meu como da Silvia, e de todos os deputados que fazem parte, nos auxiliem, principalmente as pessoas aí do estado de Roraima, Amazonas, porque as informações que vocês nos passam, vocês podem ter certeza que nós estamos acompanhando, estamos verificando, é importante demais essa troca de informações. Eu agradeço, estou à disposição, quando precisarem, é um prazer estar com vocês. Obrigada. E olha, nossa audiência não vai embora não, porque eu e o Paulo ainda vamos comentar muitos assuntos ainda hoje. Agradecer aqui a presença da deputada Silvia Wayampi. Bom trabalho e desde já a gente torce aqui para que dê tudo certo nessa comissão externa e que vocês tragam a verdade e punam os culpados por essa crise lá nos Yanomami, deputada. Obrigada, eu quero aproveitar também para agradecer o convite de vocês e aproveitar para fazer um elogio, né, à deputada Coronel Fernanda, que ela tem sido, assim, incansável em várias pautas, em vários assuntos, para garantir o direito do cidadão. Então, assim, ela tem sido uma inspiração para mim, né, a sua forma de luta, a sua seriedade, e para mim foi uma honra poder dividir com ela e com vocês, né, esse momento. Então, assim, meu agradecimento a ela pela parlamentar inspiradora que ela tem sido durante todo esse período, né, que nós estamos juntas. Eu a vejo ali lutando incansavelmente e foi uma honra para mim dividir com ela esse momento. Maravilha. Vamos repetir essa dobradinha, viu? Uma ótima noite para a senhora. Obrigada. Bom, sigamos por aqui. Paulo Baltokowski, eu quero te ouvir também, porque o gabinete do ódio não era da direita? E agora? Agora está lá a agência, você entra lá no site do governo, né, na Agência Brasil, eles estão desmentindo, falando que esse áudio aí não é verdade. Como assim? Será que ela foi coagida a falar isso? Pois é, Berenice, essas confirmações que nós estamos tendo essa semana, como esse áudio, sendo verídico ou não é nenhuma novidade. Nós tivemos também 2, 3 matérias no Estadão essa semana sobre o Gabinete da Ousadia, que trazia prints do grupo no WhatsApp chamado Gabinete da Ousadia mesmo. E o que nós vemos é que, na prática, como todos já imaginávamos, a esquerda tinha um grupo que fazia articulações partindo de iniciativas do governo e de lideranças da esquerda aqui no Brasil para pautar assuntos e, como mostrava o áudio dessa influenciadora e agora, pautar manipulações de informações para, como o próprio nome já diz, manipular a população brasileira. É uma questão muito delicada justamente porque a esquerda sempre acusou Bolsonaro e os seus aliados de terem um gabinete do ódio, onde supostamente pessoas se reuniam para inventar fake news e então propagarem pela mídia, mas nunca conseguiram provar nada. E até hoje eles ainda ficam batendo nessa tecla, como se, por exemplo, nós, influenciadores, nós, produtores de conteúdo, todos os dias nos reuníssemos para dizer, hoje vamos mentir sobre isso.
Eu, particularmente, nunca me reuni com ninguém. Nos programas aqui, nós nunca conversamos antes sobre as pautas, mas é justamente isso que a esquerda fazia, como essas matérias comprovaram. Constava lá na matéria, confirmado por integrantes da SECOM, que todas as manhãs, às 8 horas da manhã, havia uma reunião que era feita por vídeo, tinha a presença... Oi? Essas reuniões ainda acontecem, né? No presente. Ainda acontecem, com integrantes do governo, com integrantes da SECOM, com lideranças da esquerda e dos partidos de esquerda, às vezes com a presença de influenciadores, como membros da SECOM admitiram. E que são bancados com dinheiro público para espalhar isso aí, ó. Exatamente, e nessa matéria consta também que há a presença de membros de uma agência que tem um contrato com o PT paga mais de R$117 mil por mês para essa agência aí, e esse dinheiro pode ser pago com fundo partidário, ou seja, no fim das contas pode ser que dinheiro público esteja sendo usado, e eu aumento aqui um pouco para provavelmente esteja sendo usado para bancar esse tipo de estratégia. E não faltam exemplos para provar que isso daí é uma estratégia suja e que essa história de combate às fake news, tudo aquilo que eles acusaram a direita de fazer até hoje é justamente aquilo que eles fazem. A velha filosofia comunista do chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. 2 exemplos muito recentes disso e que mostram que o buraco é muito mais embaixo, não é só questão de influenciadores, não é só questão de políticos. Na semana passada, se eu não estou enganado, o grande assunto era a tal da PEC das praias, que, cito aqui o exemplo da Globo News, porque para falar que é justamente a maior emissora do Brasil, a Globo, que está adotando essas mesmas estratégias que os influenciadores estão adotando. Na semana passada, com a PEC das praias, era aquela história de que era a privatização das praias. Se vocês virem vídeos dos debates nos programas da Globo News, vocês vão ver os jornalistas e os comentaristas falando que as praias seriam privatizadas. Eles deram o azar, em um dos programas, de entrevistar ao vivo o senador Milton Tato, se eu não me engano, do PT, e o senador Esperidião Amin. E em uma dessas narrativas aí de que, já que nos desmentiram que as praias não serão privatizadas, que isso nunca esteve em questão, então pelo menos vamos dizer que o acesso às praias será privatizado, as pessoas perderão o acesso às praias. Por sorte, o senador Esperidião Amin estava ali para citar o número da lei que garante que praias são espaços públicos de acesso livre e que os acessos a esses espaços públicos precisa ser garantido também. Então, por lei, o senador Esperidião desmentiu todo mundo da Globo ali. Essa semana, agora hoje, principalmente, com a aprovação da urgência do PL 1904, e aqui eu vou maneirar nos termos para não comprometer o canal, mas todo mundo vai entender do que se trata esse assunto, eu vou chamar aqui de interrupção da vida do bebê durante a gestação. O PL 1904 é aquele que, de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante, é aquele que estabelece ali um marco de 22 semanas, já existe esse marco, mas da 22ª semana em diante, a prática dessa interrupção, que eu chamo de assassinato, mas vamos chamar de interrupção, ela passaria a ser tratado como homicídio. E isso faria com que a pena para essa prática aumentasse, tanto a pena para a pessoa para a gestante que comete essa interrupção, quanto para a pessoa para o médico ou para o responsável por esse processo. Hoje, a Globo News, o dia inteiro com seus jornalistas e comentaristas espalhando mentiras a respeito desse projeto. Daniela Lima falando que isso é um absurdo criado pela bancada evangélica, Miriam Leitão dizendo que estamos nos transformando em um Estado teocrático e que estamos regredindo a Idade Média. E o mais grave, que eu chamo a atenção, é que eles trouxeram uma advogada supostamente especialista nesse assunto, e a advogada falou o seguinte, que a nossa legislação, na verdade, desde 1940, prevê 2 hipóteses para aborto legal, e com esse projeto de lei vai ficar impossível de ser aplicado. Ela disse que seria impossível de ser aplicado essas 2 idades de fazer essa interrupção de forma legal, o que é uma absoluta
Desculpa aí, pessoal, deu uma travadinha aqui. Volto a pedir para vocês, se vocês puderem ajudar aí no Pix, tá? A gente precisa comprar equipamentos novos para parar esses travamentos. Então tá aí embaixo, ó, pixdireitanobrasil@gmail.com, ou o QR Code que tá lá no canto da tela, para que você possa fazer uma doação aqui para o canal. Eu preciso da sua ajuda, realmente. Ajude o canal com o que você pode, para que a gente possa comprar equipamentos novos, tá? Vamos continuar, então, escutando aqui só mais um trechinho da entrevista. Site da própria Câmara dos Deputados, onde pode ser lido na íntegra o texto que existe até o momento desse PL, que vai ainda haver um relatório, e o Arthur Lira já falou que a relatora será uma mulher. Esse texto, ele apenas acrescenta algumas coisas nos artigos do Código Penal, dos artigos 124, 125, 126, 127 e 128. Apenas acrescentando esse marco aí de 22 semanas, tanto para a gestante que pratica isso após a 22ª semana, quanto para o médico que realiza esse procedimento, punir como um crime de homicídio e não apenas como essa interrupção, como está prevista na lei hoje, somente após a 22ª semana. O principal argumento que eles dizem é que uma pessoa que foi vítima de violência sexual, e aí o que eu acho mais sujo ainda é que eles pegaram o exemplo daquela menina internada no hospital, que foi violentada pelo pai. Exceção, né? Para dizer que pessoas que sofreram violência nunca mais vão poder interromper, vão ser obrigadas a levar até o final e a ter o filho do violador. Pode dizer. Paulo, se você me permite um adendo, hoje eu vi que eles estavam bombardeando, não só na TV, no rádio, ou no carro ouvindo, e eles fizeram uma comparação tão baixa. Eles disseram o seguinte, que uma mulher foi violentada, que no caso de um estupro, o estuprador, a pena máxima para esse crime é de 15 anos. E no caso da mulher, né, que foi a vítima dessa violação sexual, ela, se quisesse, então, tirar ela poderia pegar, então, agora 20 anos de cadeia. São 6 a 20. Mas como assim? A pessoa que é vítima vai pegar mais anos de cadeia do que o estuprador? Mas isso é de uma falta de caráter, porque no Brasil não é crime, o aborto é crime. O fato que existem exceções em que o procedimento é permitido, e um deles é justamente o estupro. Isso não cola, né? Mas eles têm um caráter tão baixo que, ao invés deles informarem, explicarem de fato o que é o projeto, fala logo que eles são contra, que eles querem que as mulheres tenham esse tipo de procedimento, porque assim, não é real. Esse exemplo deles não cola, não é isso que acontece na prática, né? Eles gostam, né? Eu queria trazer esse trecho aqui. Se vocês quiserem assistir, tá lá no canal Fator Político BR, que é parceiro aqui do canal. Inclusive, hoje à noite eu vou estar apresentando, né, o Hora Notícia lá com a bancada, com Didi Red Pill, Caivano e Diogo Forjaz. Então já te convido para estar lá. E eu trouxe essa parte aqui para vocês verem como que é o gabinete do ódio, como que o gabinete do ódio e da desinformação do Lula, da esquerda, funciona no Brasil. E nós vamos cada vez mais desmascarar esses maus. E eu conto com você para deixar o like, compartilhar muito. Quem puder, ajuda aí no Pix, tá aqui, ó. E aqui embaixo também no Pix, direitanobrasil@gmail.com, tá bom? Pessoal, eu vou deixar o link aqui da vaquinha. Lembra da Lana, que é aquela cachorrinha que não tá conseguindo caminhar? Ela precisa de uma cirurgia. R$7.500 custa essa cirurgia, tá? Então a gente está arrecadando na vaquinha online. Eu vou até colocar na tela para vocês quanto que a gente conseguiu arrecadar até agora com a ajuda das pessoas. E eu peço para você que puder ajudar a Lana, por favor, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Você clica e quanto Deus tocar no seu coração, quanto você puder doar para esta vida, né, para essa cachorrinha, você doe com amor, tá? Eu vou jogar na tela para vocês, ó. Dá só uma olhada quanto que tá a vaquinha dela, então, tá? Tá 2.000, ó, até hoje a gente arrecadou com 40 apoiadores R$2.009, 40 apoiadores, e a meta é R$7.500. Falta pouco, quer dizer, falta pouco não, falta muito, né?
e eu conto com vocês para faltar pouco, tá? Vocês que me acompanham, gostam do meu trabalho, faça uma doação de R$10 aí que for para ajudar a Lana a chegar logo aí nesses R$7.550, para que ela possa fazer essa cirurgia e ter após cirurgia ela volte a caminhar e parar de ter dores. Ela tem dores agudas, tá bom? Então eu conto com a sua ajuda neste momento e deixa o like e compartilha muito esse vídeo para alcançar o máximo de pessoas. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Deus abençoe você, sua família, nossa nação e todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Deus te abençoe grandemente. Até a próxima.